quartel-general. Vamos continuar o que estávamos falando sobre o Plano Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias. Nós começamos a falar sobre a prevenção, partimos para a repressão, falamos um pouco sobre a investigação e também sobre os processos, processamento e julgamento. Essas informações básicas elas terão acréscimos, ou seja, nós falaremos mais e mais sobre a prevenção, repressão e também sobre os outros pilares, os 6 pilares, linhas mestras, diretrizes do Plano Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias 2020-2023. Então agora, nós já passada essa primeira etapa, nós falaremos agora sobre a execução da pena, do sistema penitenciário. Será que o sistema penitenciário está surtindo efeitos positivos ou será que tem que melhorar? Vamos ver informações básicas aqui sobre o sistema penitenciário, especificamente, para falar a verdade, sobre a execução no geral. Vamos lá. Nós temos o seguinte: execução. Nós temos medidas propostas. Nós sabemos que existe um caos no sistema penitenciário. Nós sabemos muito bem que existem um déficit de vagas, ou seja, o que acontece? Há muitos presos, e nós temos aqui um déficit de vagas. Então, temos poucas vagas no sistema penitenciário. Existem questões também aqui que estão relacionadas à dignidade do preso, questões de insalubridade, enfim, questões de risco, briga entre facções, enfim, diversos problemas no sistema penitenciário. Além do que, nós não temos um sistema, vamos dizer assim, bem alimentado de informações penitenciárias. Então, nós temos como medidas propostas aqui completa revisão do sistema de execução penal, uma tecla sempre batida aí por defensores, por humanistas, de que o sistema de execução penal brasileiro ele não consegue, por exemplo, alcançar uma das finalidades dele, que é a finalidade ressocializadora. Não consegue. Então, deve haver também, em virtude disso, uma revisão do sistema de execução penal. Além disso, uma medida proposta aqui é fazermos o censo penitenciário. Fazendo o censo penitenciário, nós teremos noção aqui, por exemplo, dessa quantidade de vagas aqui para possível construção de novas penitenciárias ou revisão até mesmo de, alguns crimes muito leves, eles estão levando um indivíduo a ser preso, passar alguns anos e voltar pior, já que não existe essa finalidade aqui, por exemplo, ressocializadora. Nós temos a criação de um Sistema Nacional Eletrônico de Informações. Nós temos revisão dos parâmetros para a progressão de regime. Interessante isso aqui, que em relação a esses parâmetros, hoje nós temos um critério objetivo do decurso de tempo, e a proposta é de que ele deveria ser substituído pela autodisciplina, senso de responsabilidade e vontade de cada preso. Bem tranquilo por aí, algo bem genérico, falado aqui. Alguns pontos aí que vocês devem saber, mas nada de muito difícil caso venha a ser cobrado em prova. Vamos continuar. Temos o seguinte aqui. Essa é interessante pra caramba em relação à execução. Esse quadro aqui é muito interessante, muito interessante mesmo. Nós temos o seguinte, fim do regime semiaberto. Vocês sabem hoje, só para iniciar aqui,
nós temos, vou colocar aqui só as iniciais, né? Nós temos o regime fechado, pode haver a progressão aqui para o regime semiaberto e regime aberto. Tá? Então, ó, medida proposta, fim do regime semiaberto, como etapa do sistema progressivo. A princípio, os regimes seriam apenas dois, aberto e fechado. Aberto e fechado. O regime aberto a ser executado sob monitoramento eletrônico. Então, vou acrescentar aqui as informações para ficar tudo juntinho aqui, ó. Nós teríamos aqui, então, que esse regime aberto deve, com a proposta, né, deve ser realizado com monitoramento eletrônico, perfeito? Monitoramento eletrônico com condições obrigatórias e facultativas a serem definidas pelo juízo da execução. Juízo da execução. Em razão da natureza do delito e das demais condições do artigo 59 do Código Penal, perfeito? Então fica esperto nisso aí. Nós já temos, para falar a verdade, nós já temos na Lei de Execução Penal algumas condições obrigatórias e facultativas. Né? Acredito que obrigatórias e facultativas nós temos lá, né? Mas não temos aqui essa exigência, obrigatoriedade de termos aqui esse monitoramento eletrônico. Né? Então, uma proposta interessante aí, né? Fica esperto, se porventura vier na sua prova. Nós temos aqui uma informaçãozinha interessante, acho muito interessante esse quadro, então fica esperto de verdade aí, ok? Pessoal, algumas pessoas falaram assim, poxa, por que você não disponibiliza esses quadros? Esses quadros eles são criados em um site. Né? A princípio, eu não imaginava que eu criei aqui o nosso canal, né, para ajudar e tal, e não achava que ia ter uma repercussão maior, né? E acabou que teve uma repercussão e eu não me organizei, para falar a verdade mesmo, né, para montar uma apostilazinha ali e passar para vocês, entendeu? Então por isso que eu não estou passando ali, poucas vezes ali eu posto alguma coisa e tudo, mas nas próximas séries aí, né, para PRF, aí, se Deus permitir que a gente esteja no caminho com vocês aí, a gente vai montar aí alguns resuminhos para passar para vocês, tal, as dicas também do Instagram, né? Vou voltar também a colocar ali, estou até organizando os banners, né, os quadros lá, para colocar no feed bastante ali, né, são 1000, né, tem 750 aproximadamente ainda, então vamos fazer isso aí também juntos. Por isso que eu não coloquei os quadros, beleza? Mas vamos voltar para cá. Nós temos então, nessa questão da execução penal, nós temos essa medida proposta interessante, né? Se porventura for cobrado na nossa prova lá, né? Dentro do Plano Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias, temos uma proposta para o sistema de execução penal, que é acabar com o regime semiaberto e termos somente dois regimes, regime fechado e regime aberto, e esse regime aberto ele vai ser realizado por meio também por uma monitoração eletrônica, utilizando-se de uma monitoração eletrônica. Aí você, opa, correto. Então fique esperto aí nessa questão bem interessante. Vamos voltar para lá para o quadro, ok? Vamos lá. Então nós temos o seguinte, partindo para o último pilar, vamos dizer assim, né, a nossa diretriz, nós temos a reintegração, perfeito? Reintegração. Vamos lá. Para que tenha sucesso, deve existir um tripé aqui nessa reintegração, ressocialização, reintegração, enfim, certo? Nós temos o seguinte, pessoal. Nós temos o seguinte. Vamos primeiro, é necessário que a pessoa saia da prisão predisposta a não cometer novos crimes, ou seja, tenha convicção de que o crime não compensa. Beleza? Temos aqui o número 1, ok? Então a própria pessoa não reincidir. Nós temos o número 2 aqui. Número 2, nós temos o Estado. O Estado precisa construir um sistema eficiente
preparando o encarcerado para novas possibilidades de convivência social pacífica. Perfeito? Número 3, nós sabemos que não existe realmente isso, né? Por isso que fala, deve existir, né? Então é algo para ser colocado num plano, para ser executado através de ações, através de objetivos traçados e sendo executados através de ações, né? Então sabemos que o sistema hoje penitenciário é um sistema que existe um caos, que existe guerra, que existe brigas entre facções, que existe insalubridade, que existe superlotação, que não concretiza 100% as assistências previstas lá na lei de execução penal, assistência material, assistência jurídica, assistência educacional, assistência social, assistência à saúde, assistência religiosa e também lá no decreto 6049, 6049 do sistema penitenciário também temos assistência psicológica, né? Então, existem ainda problemas, né? No contexto, no geral, o quê? No sistema penitenciário como um todo. E aí, nós temos que, para existir realmente essa reintegração, né, que é o retorno daquele indivíduo que estava preso à sociedade, nós devemos também ter uma participação do Estado. Primeiro, o indivíduo querer. Segundo, o Estado também fazer com que exista novas possibilidades, uma estrutura capaz de fazer com que o indivíduo veja que o crime realmente não compensa e possa trabalhar licitamente, possa caminhar, né, ter uma vida de condutas lícitas e não ilícitas. Como, por exemplo, temos o trabalho, temos o estudo, temos o trabalho, temos religião, né, também ajudando aí, enfim, nós temos bons pontos previstos na lei de execução penal que realmente ainda deixam a desejar, ok? E vamos para o terceiro pé do tripé. Nós temos o seguinte, a sociedade, né, número 3, a sociedade não pode retroalimentar a propensão para o crime, devendo contribuir com um processo de reinserção social por meio de instituições empresariais ou organizações da sociedade civil. Então temos aí esse ponto também interessante da reintegração social. Nós temos lá, prosseguindo aqui, nós temos colaboração, recuperação da relação com as travas morais. Travas morais, nós temos lá como aqui uma relação familiar, uma boa relação familiar. Deixa eu colocar aqui, só ajustar aqui a caneta. Família, temos aqui o estudo, e temos aqui por último a religião. Família, estudo e religião são as travas morais que são colocadas, estão expressamente lá no nosso plano, perfeito? Então fique esperto nisso aí, também para haver uma reintegração de sucesso, nós temos que esses pontos aqui, eles devem ser fortalecidos, perfeito? Família, estudo, religião, inclusive lá nós temos assistência educacional, importante, assistência religiosa, também relação aqui com a família, através de visitas, enfim, por isso que existem as visitas, para que o indivíduo veja, que, poxa, as pessoas aqui estão livres, eu estou preso, vou passar 10, 15 anos sem ver meus filhos ali, ou vendo meus filhos crescerem, não vendo meus filhos crescerem, por exemplo, então também
interessante desse ponto de vista, né? Vamos lá. Nós temos aqui, ó, medidas propostas: incluir no Sistema Nacional, né, de Informações Penitenciárias dados e informações sobre egressos. Nós temos criar o Observatório do Egresso com o objetivo de monitoramento de ações voltadas para a reintegração em cada órgão de execução penal. Criar municípios de incentivo aos municípios para estruturação de programas e projetos voltados para o egresso. É interessante, né? Porque os municípios, a princípio, os municípios nada tem a ver, né? A princípio, né? Nada tem a ver com a execução penal, né? A execução penal, ela acontece lá no âmbito, né? Ela acontece no âmbito estadual, né? Do Distrito Federal, no âmbito federal. Mas nós temos órgãos que atuam lá em municípios, em comarcas, né, inclusive, né? Porque as cadeias públicas, elas estão onde? Estão em determinados municípios. E como aquele preso normalmente está na cadeia pública, ele está ali naquele município dele, então nada mais interessante que existe essa proposta de que aquele município, os municípios onde tem cadeias públicas, eles recebam programas, eles recebam incentivo para adotar determinados programas, determinados projetos. Para quê? Para que quando aquele egresso, né, aquele indivíduo estiver lá livre, né, o município possa pegar aquele indivíduo, abraçar aquele indivíduo, né, e falar aqui, ó, nós temos esses programas aqui para que você aproveite, né, e para que você comece uma nova vida, né, comece a caminhar com suas próprias pernas. Então, é interessante também fortalecer os municípios, perfeito aí? Já que temos assim os municípios como mais próximos àquele preso, perfeito lá? E a família também daqueles presos, perdão. Ok? Vamos continuar. Nós temos o seguinte: medidas propostas ainda. Apesar de estar dentro do tópico de reintegração, alguns aspectos foram salientados para que se possa pensar também nas vítimas afetadas. Então, reintegração, também temos aqui, ó, pontos relacionados não só aos presos, mas também às vítimas afetadas, direta ou indiretamente pelo agente criminoso. Continuando, nós temos o seguinte, ó, então agora vamos destrinchar cada um dos pilares, cada uma das linhas mestras que temos aqui no nosso plano. A começar da prevenção. Depois prevenção, não esqueçam, né, os pilares são prevenção, repressão, investigação, processo, execução e reintegração. Então temos esses 6 pilares. E agora vamos começar a falar detalhadamente sobre a prevenção. Beleza? Vamos para lá. Nós temos o seguinte: temos o artigo 5º da Constituição Federal, que vocês conhecem muito bem, que nos ensina que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, segurança e propriedade. Está faltando alguma coisinha aqui. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Não sei porque sumiu aí. Devo ter apagado sem querer. Enfim. Vida, liberdade, igualdade, segurança e a propriedade. Nós temos aqui que é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. No caso, a segurança, né? Nós temos aqui a segurança. A segurança é dever do Estado, beleza? Direito e responsabilidade de todos, devendo ser exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Beleza, tranquilo, facinho. Vamos embora. Nós temos
Temos os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, temos uma perspectiva subjetiva, que existe uma limitação estatal para que o Estado não se intrometa em determinados nos direitos, né? Existe uma certa proteção, né? E o Estado deve proporcionar uma proteção eficiente, né? Nós temos aqui um status positivo, status negativo, status positivo, status negativo. E esse quadro aqui é interessante, né? É mais visto lá em direito constitucional, mas isso aqui, por isso que nós estamos falando de forma bem superficial, tá? Aí, prosseguindo, nós temos o seguinte, ó, esse dever de proteção, voltando aqui, ó, dever de proteção, ele inclui o quê, ó? Dever de proibição de determinadas condutas, né? O Estado, ele proíbe essas condutas através de quê? Através de atos normativos, Temos o dever de segurança propriamente dito, né? O dever de segurança propriamente dito, e nós temos aqui dever de evitar riscos, ok? Está descarregando aqui a bateria, para falar a verdade, da minha caneta, né? E aí nós vamos dar um pause e já já a gente continua.